a terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós celebramos então a solenidade da Epifania, que faz parte do ciclo do Natal. Ou seja, a solenidade de hoje deve ser refletida dentro da encarnação do Verbo, dentro do Natal. A palavra Epifania vem de duas palavras gregas. Epi, que significa sobre, e faneros, que é manifestar. Então, Epifania significa manifestação do alto, ou seja, manifestação de Deus, que se manifesta ao ser humano no Natal. A Epifania deve ser entendida dentro da perspectiva do Natal. E essa Epifania, essa solenidade, ela é surpreendente. Por quê? Por três motivos. É surpreendente pelo motivo pelo qual Deus se manifesta, é surpreendente pelo modo como Deus se manifesta, e é surpreendente pela reação que essa manifestação provoca em nós. A manifestação de Deus, através de Jesus, é surpreendente pelo motivo por quê? Por que é que Deus quer se manifestar a nós? Ele se manifesta para preencher um espaço vazio no nosso coração, para conferir um sentido para a nossa vida. Todos nós temos uma sede de sentido para a nossa vida, um espaço vazio na nossa vida, no nosso coração. Quando eu falar coração aqui, entendam vida como um todo, que só pode ser preenchida por Deus. Então, Ele se manifesta a nós para preencher isso. E Ele se manifesta a todo ser humano. Nós vimos na primeira leitura, no Salmo e na segunda leitura, que Deus quer salvar todos os seres humanos. Por isso que essa manifestação é surpreendente, porque na teologia judaica, em geral, se compreendia a salvação só para os judeus. Mas Deus se manifesta através de Jesus a todo ser humano, porque Deus quer que todos se salvem através de Jesus Cristo. Então, a primeira surpresa que aparece na Epifania, ou seja, no Natal, no nascimento de Jesus, na encarnação e no nascimento de Jesus, é isso. Deus quer preencher o espaço vazio na vida de todo ser humano, e não só de um povo, e não só dos adeptos de uma ou outra religião. É para todo ser humano, e por isso Ele se manifesta à humanidade. Mas é surpreendente também pelo modo como Ele se manifesta. Nós sabemos como o modo que Ele se manifesta. Ele se manifesta na fragilidade de um recém-nascido, na fragilidade de uma criança. Por que é surpreendente? Porque nós, sempre que falamos de Deus, nós projetamos a ação de Deus sempre de uma forma grandiosa, sempre de uma forma cinematográfica, sempre de uma forma triunfante. E quando Deus se manifesta, Ele usa exatamente o oposto disso. Na antiguidade, criança não valia nada, não era contado. O conceito que nós temos de criança hoje tem no máximo 200 anos. O respeito que nós tentamos devotar às crianças hoje é coisa recente na história da humanidade. Criança não contava na época de Jesus. E é através de uma criança, de um recém-nascido, que Deus se manifesta, contrariando toda a expectativa do povo judeu, de toda aquela visão que o Messias nasceria de uma forma triunfal, que seria filho do rei em Jerusalém, que ele seria poderoso. Isso. Jesus nasce de uma forma totalmente fragilizada. Não só ele nasce como todo ser humano, mas ele nasce fragilizado de outras formas. Nasce na periferia da vida. Na hora de nascer, não tem onde nascer direito. Tudo isso é fragilidade, e é nessa fragilidade que Deus vai se manifestar, nos surpreender. Ele nasce e é colocado num coxo, numa manjedoura. Manjedoura é um coxo, todo mundo sabe o que é coxo aqui, não é?
com CH, coxo. Quem mora na roça ou veio da roça sabe o que é um coxo. É uma espécie de receptáculo para colocar a comida para o gado. Isso é muito significativo. Por quê? O que se coloca no coxo é comida, é alimento. E Jesus é colocado no coxo. Jesus é o alimento. Quando Jesus é colocado no coxo, o evangelista quer dizer: Jesus é o nosso alimento. Não o alimento das classes do Império Romano. Os romanos, sobretudo os romanos ricos, e as pessoas ricas dos outros povos que lidavam com os romanos, preparavam grandes banquetes para demonstrar poder, com comidas exóticas, caríssimas, trazidas de lugares muito distantes. E eles comiam, e depois forçavam o vômito para comer mais. Jesus, ao ser colocado no coxo, ele está dizendo, o evangelista diz, que Jesus é o nosso alimento, porque Jesus é a palavra que se fez humano. E Jesus é o pão que veio do céu. Tanto a palavra quanto o pão são alimentos. Agora, nesse momento, proclamamos a palavra, estamos refletindo sobre ela, ou seja, nós estamos nos alimentando de Jesus. Daqui a pouquinho vamos nos alimentar de outra forma, através do pão. Por isso ele nasce em Belém. Belém é uma palavra em hebraico que significa a casa do pão. Bet, casa, lerem, pão. Jesus é alimento. E o que é que acontece quando nós nos alimentamos? Nós absorvemos a energia daquele alimento. Quando nós ouvimos a palavra, acolhemos a palavra e procuramos viver a palavra, nós nos alimentamos de Jesus. Ele nos transmite uma energia. Quando nós recebemos a Eucaristia, a mesma coisa. Na teologia da igreja, essa energia recebe um nome muito específico: graça. Quando nós acolhemos a palavra, nós recebemos de Jesus uma graça, uma força, uma energia para que nós façamos da nossa vida uma vida que vale a pena ser vivida. A mesma coisa a Eucaristia. Nós absorvemos a graça, ou seja, a energia, a força do próprio Deus, para poder fazer da nossa vida uma vida que vale a pena ser vivida. Essa é a segunda forma com que Deus na Epifania nos surpreende. Ele se manifesta de uma forma totalmente avessa à qual nós estamos acostumados, para nos desafiar a dar uma resposta. E aí vem a terceira coisa surpreendente: diante da manifestação de Deus, ninguém fica indiferente. Diante de Jesus, ninguém fica indiferente. Ou nós reconhecemos em Jesus a presença de Deus e o acolhemos, nos alimentamos dele, ou nós o rejeitamos. Nesse evangelho, essas duas atitudes estão presentes. Herodes é aquele que rejeita a manifestação de Deus. Ele enxerga Jesus como uma ameaça à condição dele. Por outro lado, os reis magos, aqueles que vieram de outro lugar, de outro país, que eram pagãos, e olha só a ironia disso: Herodes estava ligado ao povo judeu e rejeita Jesus. Pagãos, gente considerada fora da salvação, são capazes de enxergar a manifestação de Deus, vêm de longe seguindo um sinal no céu e se prostram diante de Jesus, recém-nascido, daquela fragilidade. Porque não existe fragilidade maior na vida humana do que quando nós nascemos. Um bebê recém-nascido, e todos nós já fomos um bebê recém-nascido um dia, é ao mesmo tempo o símbolo da maior fragilidade. Se um adulto não cuidasse de nós, nós teríamos morrido. Se o pai, a mãe ou outra pessoa não tivesse cuidado de nós em tudo, tivessem feito tudo por nós, nós não estaríamos aqui.
mas ao mesmo tempo, um ser humano recém-nascido é uma demonstração poderosíssima de força. Um bebê que nasce muda a vida das pessoas. Quem tem filho aqui sabe disso. A vida de quem recebeu nos seus braços o seu filho ou a sua filha, teve sua vida mudada para sempre. E a epifania é isso. Para quem sabe enxergar a presença de Deus em Jesus, significa uma mudança radical na sua vida. Um preenchimento daquele vazio que nós carregamos desde que fomos gerados. Então a epifania quer nos colocar uma proposta hoje. Deus se manifesta a nós para dizer para nós que todo ser humano é chamado a enxergar Deus na sua história. Todo ser humano, não um grupo de seres humanos, mas todos os seres humanos. E que Deus se manifesta de uma forma surpreendente, ou seja, nós temos que estar atentos para o modo como Deus se manifesta na nossa vida. Porque Ele pode se manifestar de um jeito totalmente surpreendente, de um modo com o qual nós não contamos. E a terceira coisa, é surpreendente a reação que nós podemos ter. Se nós enxergarmos a vida através da fé, a nossa resposta pode ser de acolhimento, como a dos magos. Se nós não enxergarmos a vida com os óculos da fé, nós corremos o risco de agir como Herodes. No dia da Epifania, a liturgia nos alerta para isso. Deus se manifesta o tempo todo na nossa vida, de uma forma sempre surpreendente, do jeito que Ele quer, não do jeito que nós queremos. Vamos lembrar que o Espírito de Deus, no Evangelho de São João, é dito, Jesus fala para Nicodemos, que o Espírito de Deus é como o vento. Nós não sabemos de onde vem, nem para onde vai, nós não podemos deter o Espírito de Deus. Isso quer dizer que Deus é extremamente criativo na sua manifestação. E que nós devemos dar uma resposta, ou de acolhimento, ou de rejeição. Eu gostaria de encerrar essa homilia compartilhando com vocês uma parábola que eu trago desde criança. Eu nasci no interior de Minas Gerais, na roça, e vim para Brasília com 7 anos. E até os 7 anos eu fui criado pela minha avó. E a minha avó era professora, e ela me contava histórias para mim dormir. Todo tipo de histórias, gata borralheira, gato de botas, conto de fadas, mas ela contava também histórias religiosas. E eu me lembro de uma delas, que é o que eu vou compartilhar com vocês, que na época, com 5, 6 anos, eu não tinha ainda condições de avaliar e ver o significado. Mas hoje nós podemos compartilhar essa história, que eu chamo de a parábola da asa de frango. Vejam bem, é uma história de uma adolescente, como tantos adolescentes, como adolescentes que nós fomos, um dia, aqueles que já têm um pouco mais de idade, e que era uma pessoa muito autêntica, e era também muito religiosa, e ela tinha o costume de todo dia ir na igreja da sua cidadezinha do interior, rezar, conversar com Jesus, e era uma pessoa muito autêntica, ela conversava com Jesus como quem conversava com uma coleguinha do lado. Ela perguntava para Jesus, ela falava das dores dela, dos sonhos dela, ela reclamava de Jesus, ela brigava com Jesus e tudo mais. Ela expunha a vida dela para Jesus. E todo dia ela ia rezar na igreja. E ela tinha um local muito específico para rezar. Atrás do altar havia um grande crucifixo, de pé atrás do altar. O nosso aqui está um pouco mais elevado, mas ela rezava no pé de um grande crucifixo, e todo dia ela fazia um pedido muito especial para Jesus. Ela pedia todo ano, todo dia, que um dia na vida dela
Jesus fosse passar o Natal com ela. Todo dia ela pedia isso. Aí teve um período que, chegando perto do Natal, ela recebeu um recado do pároco, do padre da cidade dela. O padre queria falar com ela. Ela foi toda preocupada, achando que tinha feito alguma coisa errada, e o padre ia puxar a orelha dela. Aí o padre chegou e falou para ela: olha, eu te chamei aqui hoje, porque essa noite, de ontem para hoje, eu tive um sonho, no qual Jesus me falava. Ela sonhou com Jesus, ele sonhou com Jesus, e Jesus pediu que ele chamasse aquela moça, aquela adolescente, e transmitisse o seguinte recado: todo dia você pede que eu vá passar o Natal com você, então se prepare, está chegando o Natal e esse ano eu vou passar com você e com sua família. Ela ficou pasma. Tudo que ela queria na vida era se encontrar com Jesus no Natal. E voltou para casa toda feliz. E começou a preparar a casa dela para receber Jesus no Natal. E a família tinha posses, ela preparou uma festa de arromba. No dia 24, a casa estava toda decorada. Na mesa, as melhores comidas. Pessoal da família toda vestida com as melhores roupas. E todo mundo numa expectativa louca pela chegada de Jesus. Todo mundo achava que Jesus ia aparecer meia-noite, na virada do ano, do 24 para 25. Quando deu mais ou menos meia-noite, toque, toque, toque na porta. Ela correu para a porta para receber Jesus, toda feliz. Abriu a porta e ficou pasma de novo. Aquele que estava na frente dela não podia ser Jesus. Ora, Jesus é Deus. Jesus não ia aparecer na casa dela de qualquer jeito. Jesus ia, no mínimo, com o cabelo penteado, com uma roupa limpa, bem calçado, bem vestido, com a barba feita. E quem estava na frente dela não era nada disso, era o oposto. Era um retirante. Todo mundo sabe o que é um retirante aqui, né? Nós podemos chamar um retirante também com outros adjetivos, né? Como um refugiado, como tantas famílias refugiadas hoje, como tantos migrantes. E aquela pessoa que estava na frente dela, aquele retirante, o cabelo não via pente há muito tempo, ele não cheirava perfume francês, ele não estava bem vestido, estava esmulambado, ele estava descalço, e o pior de tudo, aquele retirante foi logo falando para ela: olha, eu bati aqui na sua porta que eu senti um cheiro de comida aqui, eu estou com muita fome, e será que você poderia me deixar entrar, me dar alguma coisa para comer? Ela pensou imediatamente: eu não posso deixar esse sujeito entrar aqui na minha casa. Olha o contraste, a casa que eu preparei e essa pessoa que está querendo entrar aqui. O que é que eu vou dizer para Jesus quando ele chegar? Não combina. E pensou: eu tenho que resolver essa situação. Aí ela olhou para trás e viu na mesa uma bandeja com frango assado. Aí teve uma ideia, correu lá no frango assado e, sem nem olhar para o frango, já meteu a mão no frango e puxou logo a asa do frango. Todo mundo sabe que a asa do frango é a parte mais magra do frango, né? Tem mais osso do que carne. E correu lá e toma, fechou a porta. Continuaram esperando Jesus. 1 hora Jesus não apareceu, 2 horas ele nem apareceu, 3 horas nem pensar, 4 horas já está todo mundo dormindo frustrado pela casa. Ela se levantou com o sol e resolveu tirar satisfação com o padre que tinha dado aquele recado para ela. Como é que o padre faz ela passar uma situação daquela? Ela nem tinha convidado o padre para ir na casa dela. Aí foi atrás do padre. Chegando lá, ela partiu para cima do padre reclamando: como é que o senhor faz isso comigo? O padre: olha, eu não tenho nada a ver com isso, eu só tive um sonho e te transmiti o recado. Você nem me convidou para estar na sua casa, lembra? Então não venha me cobrar.
Falou assim: vai tirar satisfação com quem mandou o recado. Aí ela foi para a igreja disposta a brigar com Jesus. Não é que Jesus fala que vai na casa dela e não aparece? Toda a cidade vai ficar rindo dela agora. E ela entrou na igreja. De lá da entrada, já fuzilou o crucifixo. Mas quando ela olhou para o crucifixo, ela teve a impressão que tinha alguma coisa diferente. E quanto mais ela se aproximava, mais ela tinha essa sensação de que alguma coisa estava diferente no crucifixo. Até que ela chegou perto bastante para perceber o que tinha diferente. E quando ela percebeu, ela quase infartou. Porque quando ela chegou perto, ela viu que no lugar daquela ferida que tem lá no lado dele, feita pela lança do soldado, para ver se ele estava morto mesmo, estava bonitinha ali aquela asa de frango que ela tinha jogado no retirante na noite anterior. Foi aí que ela percebeu que Jesus tinha ido passar o Natal com ela e que ela não foi capaz de enxergar. Aquele encontro com Jesus no Natal preencheria todo o vazio existencial que ela tinha. Era tudo o que ela queria. A vida dela seria uma outra vida depois daquele Natal com Jesus. Mas quando Jesus foi, ela não soube enxergar. Esse é um desafio para todos nós, porque a história dessa menina é a história de cada um de nós. Todos nós queremos um encontro radical com Jesus na nossa vida, que vai mudar a nossa vida de uma forma total. Mas se nós fizermos como aquela menina, querer enquadrar Jesus, querer dizer como é que ele passa na nossa vida, porque ela queria que ele passasse cheiroso, bonito, bem vestido, do jeito que ela queria. Mas Deus se manifesta da forma como Ele bem entende na nossa vida. Ele pode se manifestar na nossa vida no nascimento de um filho, ou ele pode se manifestar na morte de um filho. Nós é que temos que ter maturidade suficiente na nossa fé para perceber como Ele passa, porque Ele passa todos os dias. Hoje nós estamos fazendo a celebração litúrgica da Epifania, mas a Epifania, da mesma forma como o Natal, é todo dia. Todo dia Jesus nasce, todo dia Jesus se manifesta. E nós temos esse desafio. Ou nós abrimos nossa mente e nosso coração como os magos e acolhemos Jesus e temos nossa vida transformada para melhor, ou nós nos fechamos como Herodes. E todo mundo sabe o que Herodes fez, não é? Nós vimos no dias atrás aí. Ele não enxergou Jesus como aliado e mandou matar um punhado de gente, crianças inocentes. É o risco que nós corremos. Então o convite da liturgia hoje: saber acolher a manifestação de Deus na nossa vida. Que nós possamos aprender com essa parábola e nos preparar para a epifania diária com a qual nós somos confrontados todos os dias. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.